Bem-vindos! Aqui estamos nós, num dia inspirado, com muitas questões, com a cabeça funcionando, com essa quarentena nos dando oportunidade de trazer alguma coisa de útil, né, para o dia a dia, porque a gente dorme ali, dorme, daqui a pouco não aguenta mais dormir, a dor nas costas vem e por aí vai. Tem uma questão envolvendo o Reiki que é muito complexa e que provavelmente é muito conflituosa, envolve interesses e vontades, necessidades, garantias diversas, e envolve uma questão muito complicada, mas que de vez em quando a gente precisa ponderar. E eu ponderei sobre isso por muito tempo, formei um pouco a minha opinião a respeito. Não está totalmente fechada, porque eu acredito que existem algumas variáveis que precisam ser atendidas, mas que basicamente eu tenho considerações e ponderações a respeito que me trazem a resposta para essa pergunta. É uma coisa que muita gente não gosta de pensar, porque a maioria não gosta de pensar na morte. Morte é um tema, né? A gente pensa assim, quanto menos eu pensar em morte, falar em morte, mais longe de mim ela vai estar. É uma ilusão, muito grata, muito cara para algumas pessoas, mas que não adianta, não tem muito fundamento. Preciso estar consciente disso também. Então, feito esse longo preâmbulo de 1 minuto e meio, mais de 1 minuto e meio, depois que você se torna reikiano, e depois que você morre, você continua reikiano? Até onde vai a iniciação de Reiki? Certo? Nós sabemos uma coisa, que uma vez iniciado é suficiente. Até o final da vida, ou até algum ponto, você continua sendo reikiano. Quer use, quer não use, quer esteja atento ou não, quer aproveite ou não, você continua sendo reikiano. Certo? Às vezes é bom a gente reciclar, para retomar um pouco o entusiasmo, para rever a teoria, rever o conteúdo e aproveitar melhor, né? Trazer mais consciência. Mas não é obrigatório. Foi iniciado uma vez, você é reikiano, né? Até um determinado período, como eu falei. Legal. Mas e quando morremos? Continuamos reikianos? O que acontece? Vai depender muito da sua crença, é claro, né? Por isso que o assunto é complexo. Principalmente morte. Não sabemos ainda com certeza absoluta, exata, comprovada cientificamente, registrada em cartório o que acontece depois da morte. Então isso sempre vai ser complexo. Ao mesmo tempo, a gente tem relatos de pós-morte, experiências fora do corpo que nos trazem isso, contato com o espírito, com a consciência de seres que já morreram, que nos trazem informação. Nós temos experiências de EQM, experiências de quase morte, onde a pessoa morre por alguns segundos, sai do corpo, tem uma vivência fantástica e volta, trazendo essa informação, às vezes não se traz, que são coisas que nos trazem uma certa luz sobre o que há depois da morte do corpo físico. Certo? Mas também essas coisas são muito obscuras, eu preciso reconhecer. Eu tenho experiências fora do corpo, desde sempre praticamente, tive muitas coisas interessantes, trago a minha certeza de que a vida continua após a morte do corpo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma ideia muito precisa de que as ideias e os conceitos que a gente tem hoje na nossa mente, quando estamos fora do corpo, atingem proporções muito grandes. O aspecto emocional se torna muito importante e desequilibra sobremaneira esse aspecto mental. E as crenças e os conceitos não mudam por decreto. O que você pensa hoje, você morre o corpo físico, você continua pensando, você continua acreditando. Algumas você vai ter que repensar, porque você vai continuar existindo. Outras vão se sedimentar cada vez mais.
Então nós temos uma questão muito interessante. Até quando eu sou reikiano? Da iniciação até a morte do corpo físico? Ou depois que o corpo físico morre eu continuo sendo reikiano no plano astral? É algo que poucos questionam, que poucos pensam a respeito. A resposta não é simples, né? Não é fácil. Bom, um dos caminhos que nós temos para identificar isso é a questão da estrutura de corpos. Nós precisamos ter um conhecimento um pouco mais aprofundado disso para podermos trabalhar, né? Para podermos ter uma ideia do que acontece. Eu gosto muito do Vedanta. Tem no blog um material sobre isso e eu já mencionei em alguns vídeos também o material. Vou acrescentar depois ali uma foto da tela para a gente ter uma ideia também sobre isso, para poder conversar um pouquinho melhor. Bom, dentro desse esquema, que são 7 corpos, nós temos o corpo físico e o corpo energético, nossa aura, nossos chakras, nossos nadis, né, dentro da medicina chinesa, os meridianos, que compõem o aspecto energético. Mas esse aspecto energético, ele é muito próximo do corpo físico. A ciência já tem alguns meios de detectar isso, de mensurar, de avaliar isso, e poderia fazer uma forcinha e ir um pouco mais adiante e realmente detectar. O Motoyama tem um estudo feito sobre isso, muito interessante. Nós temos alguns clarividentes que fizeram também avaliações sobre isso. A Bárbara Brennan, no livro Mãos de Luz, nos traz muita informação. Então, a gente tem essa estrutura básica, que é o que permite a manifestação do planeta Terra. O corpo físico, esse computador biológico, e esse corpo de energia que sustenta a nossa vitalidade, que sustenta o nosso corpo. Quando nós morremos, o que a gente fala normalmente sobre morte, morre o corpo físico. Para de funcionar, um acidente, alguma coisa, uma falha, e ele para de funcionar. Ok. 3 dias depois, em média, isso é uma crença, é uma percepção de algumas crenças, 3 dias depois, o corpo de energia, o sistema de energia, essa energia vital, se dissipa, se dissolve. E há a desconexão da consciência com o corpo físico. Como eu disse, isso é variável. Pode ocorrer logo depois da morte, pode demorar um pouquinho mais, podem haver apegos, podem haver uma série de questões aí que é papo para outro vídeo, que aumentam ou diminuem esse tempo. Mas em média 3 dias. Né? E aí, essa energia vital que anima esse corpo físico termina, se dissolve e a nossa consciência continua existindo agora em outro corpo. Um corpo também de energia, um corpo que é dito de energia sutil, né? Menos denso, mas que ainda é um corpo, pode ser modelado pela vontade, o que é muito legal, né? Tem um vídeo que eu falo sobre as ilusões. Esse corpo astral pode assumir qualquer forma que a mente dessa pessoa quiser. A mente continua existindo, o cérebro é que morre, o cérebro físico, a mente continua. E continua usando esse outro corpo, esse corpo astral, que também tem um sistema de chakras, que também tem um sistema de nadis, ou meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, esse corpo astral também tem esse aspecto energético, chakras e nadis. Então nós temos um corpo físico com chakras e nadis, nós temos um corpo astral com chakras e nadis. Legal. Quando você se torna reikiano, o aspecto energético do corpo físico se modifica. A iniciação é feita no corpo físico.
mas não mexe no corpo físico. O seu nariz continua igual, a sua orelha continua igual, o seu queixo, tudo igual. Mas chakras e nadis são alterados de alguma forma que a gente não sabe como ou porquê, são alterados, e aí adquire-se essa habilidade, essa capacidade de canalizar o Reiki. Certo? Ok. Isso é feito no corpo físico. Afeta o corpo astral? Essa é uma primeira grande questão. Eu creio que não. Eu creio que não. Que você se torna reikiano por um corpo físico. O corpo astral é outra coisa. É um outro corpo, com outro sistema de energia que opera em outro plano diferente. Então, para mim, a iniciação é material, é aqui no mundo material, é no corpo físico, no corpo de energia, muito grudado a ele. Passou a vida, uns mais, outros menos. Quando o corpo morre, o corpo de energia se desfaz, você deixa de ser reikiano. Então essa foi a ponderação maior que eu fiz, e foi a opção que eu fiz para responder essa questão. Você se torna reikiano em algum momento da sua vida, e quando o seu corpo físico morre, você deixa de ser reikiano. Claro, é uma ideia que está em aberto, sujeita a contribuições, certo? Debates, troca de ideias. Não é uma coisa fechada totalmente. Mas ela está embasada nessa questão dos corpos. Morreu o corpo físico. Você fica de corpo astral, que tem o seu próprio sistema de chakras. Mas esse corpo astral e esse sistema de chakras não foram iniciados. Não receberam a iniciação. Talvez no plano astral exista uma iniciação também a ser feita lá, para que esse corpo astral, porque a consciência nesse corpo astral se torne reikiana também no mundo astral. Mas nós não sabemos disso. Nós não temos essa informação. Então, no mundo astral você não será mais reikiano. Você terá, sim, outras possibilidades de usar energia, outras possibilidades de usar o seu corpo, de se desenvolver, de aprender, de crescer. Mas não será mais Reiki Usui. Principalmente o Reiki Usui. Talvez algum outro sistema de Reiki, aí, um outro sistema de energia, mexa com 2, 3 corpos, alguma coisa assim, pode ser. Mas Reiki Usui, no meu entendimento, não. Você morre, você deixa de ser reikiano. Isso nos traz uma outra possibilidade. Nesse corpo astral, com o seu sistema de chakras, pode ser iniciado? Eu creio que pode. Se tem utilidade ou não tem utilidade, eu não sei. São outros 500 que deveríamos debater isso quando estivermos no mundo extrafísico, né? No plano astral. Mas pode. Quando você reencarna, quando você inicia uma nova vidinha física, ocorre uma morte. Esse corpo astral se dissolve, esse corpo energético se dissolve para dar origem a uma nova vidinha, uma nova personalidade. E aí você nasce sem ser reikiano também. Não importa o que você era no plano astral. Quando você nasce, começa tudo de novo, zera tudo de novo, você recebe uma personalidade novinha, com uma herança, é claro, com uma herança de algumas coisas, energética e genética, mas você não tem como você nascer reikiano. Então você precisa passar de novo pelo processo e se tornar reikiano. Talvez em outras vidas você já tenha sido reikiano, você vai para o astral com essa ideia, você gosta, e quando você volta você quer ser de novo. Possibilidades. Mas, na minha ideia, né, embasada nessa dinâmica dos corpos, é que
Você é iniciado em algum momento da sua vida, quando esse corpo morre, se dissolve, você fica de corpo astral e ali você não é mais reikiano. Você pode ter a experiência, você pode ter as ideias, os conceitos, mas você não é mais reikiano. Porque esse corpo astral, ele tem uma dinâmica individual em relação ao corpo físico. Não é a capacidade de ser modelado, não. Você pode, nessa vida, você tem um corpo físico, né? Qualquer, lá você pode mudar. Lá você escolhe o que você quer ser. Alto, baixo, gordo, magro. Não tem problema, muita possibilidade. Mas é uma dinâmica diferente, é um corpo diferente, com possibilidades diferentes, que não está amarrado a essas decisões, a essas coisas que o corpo físico passa. Aqui, no corpo físico, você, por exemplo, pode quebrar uma perna e não andar mais, você pode ter um membro amputado e não usar mais. Você volta para o corpo astral e você tem tudo de novo. Você plasma tudo de novo, certinho, bonitinho, funcional. Então, o corpo astral tem uma dinâmica diferente. A passagem dessa capacidade para ele, no meu entendimento, não existe. Entendimento atual, né? Como eu disse, posso abrir essa questão, posso mudar esse pensamento quando surgirem, né, argumentos e teorias ou hipóteses diferentes, bem embasadas. É claro que a gente tem que lidar com uma vontade da pessoa, né? Eu quero continuar sendo reikiano. Reikiano é bom, tem muitas vantagens, é muito útil, então eu quero continuar sendo reikiano enquanto essa consciência existir e tiver essa percepção. Isso é um desejo muito natural. Mas nós não podemos confundir o desejo, a vontade, com a realidade. Então é preciso muito cuidado. Nós temos alguns relatos também de espíritos de consciências fora do corpo que falam sobre o reiki, que falam sobre os corpos de energia. Eu não encontrei ainda nenhum relato assim consistente. Eu encontrei relatos muito coloridos pelas crenças, mas não relatos consistentes. A ideia do que é o Reiki Usui ainda é confusa. Muitos pensam que o Reiki Usui é só energia cósmica que está disponível por aí, o reikiano pega ela e oferece. A minha ideia de Reiki é diferente. A minha ideia de Reiki é que o Reiki nasce no centro cardíaco, entra energia cósmica, entra pelos pés e pelo básico energia telúrica do planeta, e essas duas energias muito grandes, muito altas, com uma ótima vibração, se unem e através do chakra cardíaco se espalha. Então, muitas visões que a gente tem de espíritos e de consciências fora do corpo a respeito do Reiki levam uma visão ou outra em consideração, levam muitos conceitos particulares, muitas ideias. E aí, quando você escuta isso, você fica ainda mais, quando você começa a ponderar, racionalizar sobre coisas bem práticas, né, do Reiki, e você escuta certos relatos, você vê que não bate uma coisa com a outra. Não bate. E aí nós ficamos com essas dúvidas. Seria bom que no plano astral você continuasse a ser reikiano? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vejo vantagens. Eu vejo vantagens em continuar sendo reikiano. Poder trabalhar com essa energia, eu vejo vantagens. Mas o Reiki Usui não é a única possibilidade que existe. Pode ser uma das melhores, talvez a melhor que eu achei nesse mundo material, nessa minha jornada, mas com certeza não é a única. Então, em um outro momento, com uma outra percepção da realidade, talvez o Reiki até se torne incômodo. É possível. E essas possibilidades ocorrem no plano astral, onde a nossa perspectiva muda muito. A partir do momento que você tiver a comprovação de que você está existindo no mundo astral, que seu corpo morreu e que a sua mente continua, que todas essas teorias científicas inócuas,
que estão por aí não valem nada, porque você continua, você sofre uma mudança de perspectiva. Você pode até ficar preso em algumas ideias, em alguns apegos, mas você sofre uma mudança de consciência. E aí talvez ser reikiano não se torne tão interessante. É possível. Quando eu fizer a minha transição, a minha passagem, infelizmente não vou poder voltar aqui para compartilhar, né? Então, talvez lá a gente encontre pessoas também na mesma vibração, com os mesmos pensamentos, e compartilhe essas ideias, troque essas ideias, amplie essa percepção. É possível, é possível. Da minha experiência, eu gostaria de continuar sendo reikiano, eu não vejo problema algum. Mesmo que eu não seja mais um terapeuta, mesmo que eu não seja mais um professor de reiki, mesmo que eu vá fazer outras coisas, vá para um outro universo, para um outro planeta, vá dormir, sei lá, eternamente, eu ainda acho interessante continuar sendo reikiano. Mas essa é uma vontade minha, né? Um aspecto pessoal meu. Racionalmente eu continuo com essa ideia, né? Morreu o corpo físico, dissolveu o corpo de energia, acabou o reiki. Acabou o reiki. E era isso, pessoal, que eu teria para compartilhar com vocês. Vou incluir aqui aquele esquema de corpos, né, do Vedanta, para a gente ter essa ideia. A Barbara Brennan fala muito disso, menciona inclusive os chakras do corpo astral. Corpo mental já muda totalmente, o corpo mental ele não tem forma, ele não tem... foge um pouco da nossa compreensão, como é o corpo astral. Corpo búdico também se modifica totalmente, embora algumas pessoas, a Bárbara mesmo, ela mostra, né, a visão dela é como ela vê no livro Mãos de Luz, tem lá os 7 corpos e como que ela vê cada corpo, e ela personifica esses corpos como um corpo humanoide mesmo, embora em alguns momentos ela comente que é um brilho de luz, é um ponto, alguma coisa assim. Então, chakras a partir do astral a gente já não sabe mais, já fica mais complicado. Eu creio que talvez não existam, ou talvez exista um sistema diferente, porque ainda há troca de energia, há entrada e saída de energia, há um corpo ali, né? Então, são questões mais de teoria do que qualquer coisa útil para a gente. O que está mais perto de nós realmente é o corpo físico e o corpo astral, certo? E no corpo astral nós temos a facilidade para lidar com a energia de uma maneira fantástica. Acho que era isso então, desse bate-papo aí, meio papo-cabeça, meio esotérico demais, talvez, meio metafísico demais. Mas é uma questão que de vez em quando eu me deparo, eu me questiono, faço algumas ideias e comparações e trago para vocês, compartilho a minha ideia atual. Gratidão a todos. Então aqui, como complemento, temos o esquema seguindo o Vedanta dos corpos, né, que o ser humano tem à disposição. Lembrando então, a nossa personalidade, ela é composta pelo corpo físico, que é o corpo físico denso, que tem 3 dimensões, 3 aspectos dele, né, sólido, líquido e gasoso, e mais um corpo energético. O emocional, ou astral, como nós vimos no vídeo, e o corpo mental ele se divide em 2, abstrato e concreto. Quando nós morremos, nós perdemos o corpo físico. Corpo denso, nosso computador biológico, falha, morre, né? Vem a perecer. Os 3 dias depois, nosso corpo energético também se dissolve. E aí nós continuamos a existir apenas com o corpo emocional, certo? 4ª dimensão, plano emocional ou plano astral. Então aqui nós ainda mantemos a nossa personalidade, o Luiz Felipe continua sabendo que é o Luiz Felipe, tem o senso de eu, só que não temos mais um corpo físico para nos manifestarmos na realidade do planeta Terra.
quando surge uma nova encarnação, quando você vai retornar, você vai perder o corpo emocional e você vai perder o corpo mental concreto. Mental concreto é aquele que trabalha as coisas mais práticas do dia a dia, a inteligência prática, a inteligência de resolver as coisas, de fazer as coisas. Então aí, uma encarnação nova finda essa personalidade, ela é dissolvida, e com esse material aqui e aqui, a consciência, a mônada, cria uma nova vidinha, certo? Então, pelo que nós conversamos no vídeo, nós temos aqui que o reikiano nasce, é formado no corpo físico, certo? Alterações efetuadas na iniciação que ocorrem no corpo energético. E que afetam, né, por estar muito ligado ao corpo denso. Quando essa estrutura vem a desaparecer, você continua com o emocional ou astral. Eu ia ter colocado astral aqui, né? Mas as alterações energéticas que foram feitas aqui não existem mais. Então, dentro do meu entendimento hoje, como menciono no vídeo, com mais detalhes, você deixa de ser reikiano. Certo? Esse fluxograma aqui tem como fonte uma aula do mestre De Rose, Corpos do Homem, Planos do Universo. Estão lá no blog. Tanto esse resumo, esse PDF, quanto esse vídeo do mestre De Rose. É muito bom, excelente, é recomendadíssimo esse vídeo. Vale a pena para a gente ter uma ideia, inclusive, de todos esses outros corpos. E também da ideia que ele tem, ele traz mais informações a cada um desses corpos aqui, que eu não mencionei com tanta profundidade, que foge à razão do vídeo. Legal? Vou acrescentar então esse pedacinho ao vídeo falando sobre o reikiano existir ou não depois da morte do corpo físico.